Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no quarto domingo do tempo comum desse ano C. E hoje nós vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, nos seus versículos de 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, já para a gente poder compreender. Então Jesus foi à sinagoga, como de costume, como os homens iam para a sinagoga e ainda tinham o direito de ler, de explicar a Escritura. É a continuidade do Evangelho do domingo passado, quando Jesus na sinagoga foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus escolhe o profeta Isaías e vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, enfim. E no final Jesus vai dizer então que naquele dia se cumpria aquilo que o povo acabava de ouvir. Então aqui nós estamos vendo a continuidade do Evangelho e dando sequência. Então, naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, uma vez que, como eu acabei de dizer, do Evangelho de domingo passado, Jesus vai dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Por que hoje? O que é esse hoje que Jesus está dizendo? Que hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir, ou seja, aquela do profeta Isaías, que ele veio anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, enfim, tirar da prisão aqueles que estavam prisioneiros e assim por diante. Mas Jesus termina dizendo que hoje, ou seja, esse hoje é um mundo novo que começa com Jesus. Ou seja, em Jesus, tudo que o Antigo Testamento fala, tudo que o Antigo Testamento anuncia, tudo que o Antigo Testamento preparou, se cumpre na pessoa de Jesus, se realiza na pessoa de Jesus. Então Jesus está dizendo que hoje eu estou inaugurando um tempo novo, eu estou inaugurando um mundo novo, eu estou recapitulando as coisas, estou restaurando todas as coisas na minha pessoa. É claro, tudo isso chegaria ao ápice com a sua morte e ressurreição, mas Jesus, a própria missão de Jesus, o próprio estar de Jesus no meio de nós, já é salvação. Porque o próprio nome de Jesus já significa isso. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Então, ou seja, hoje, estou inaugurando, ou seja, o que vocês acabaram de ouvir do Antigo Testamento do profeta Isaías se cumpre em mim. Isaías estava falando de mim, Isaías estava preparando o povo para me esperar, para a chegada desse dia. Em mim tudo se cumpre. Então esse hoje do qual está falando Jesus é para dizer que nele tudo se encerra, nele tudo acontece, nele tudo se cumpre e mais. Em Jesus, tudo passa a ter sentido. Tudo que nós lemos até aqui, tudo que vocês leram até aqui, passa a ter sentido na pessoa de Jesus. Por exemplo, se nós pegarmos a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler assim. Por isso, Deus marca de novo um dia. Ou seja, Deus está marcando de novo um dia importantíssimo. E que dia é esse? Um hoje, quando fala através de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. A carta aos Hebreus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque Deus, vai dizer, marca de novo um dia, um hoje. Então, ou seja, a partir da palavra de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, buscando a própria passagem do Antigo Testamento, hoje, uma vez que vocês estão ouvindo aquilo que eu estou dizendo, não fechais os vossos corações, não endureçais os vossos corações, porque tudo que foi dito até agora e aquilo que vocês não compreendiam, aquilo que vocês esperavam que se cumpriria na vida do Messias que viria, eu sou esse Messias. Em mim tudo se cumpre, em mim tudo se realiza. Deus marcou um hoje e esse hoje sou eu, esse hoje se realiza em mim, esse hoje acontece em mim. Então, ou seja,
Jesus está querendo dizer que é o tempo de Deus, esse hoje é o tempo de Deus. A partir de hoje não se compreende mais nada sem Jesus. A partir de hoje toda a compreensão do Antigo Testamento se dá na pessoa de Jesus. Tudo se compreende na pessoa de Jesus. Ao olhar para Jesus, nós vemos que o Antigo Testamento preparou a sua chegada. Ao olharmos para Jesus, nós vemos que tudo que foi falado se realiza plenamente na pessoa de Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53, quando fala do servo sofredor, como que eu sei que tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus? Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, nós vamos ver aquela conversa de Filipe com aquele eunuco da rainha. Ou seja, ele estava lendo a Sagrada Escritura, ele estava lendo o profeta Isaías e não compreendia de quem o profeta estava falando. O que Filipe vai dizer? Filipe vai explicar para ele que aquele servo é Jesus de Nazaré. Eu não vou pegar o texto de Atos capítulo 8, mas você o conhece, pode pegar depois também. Atos 8, a partir do versículo 26. Então, ou seja, se o próprio Filipe explica para aquele eunuco aquilo que ele não compreendia, de quem está falando o profeta Isaías, e Filipe diz, está falando de Jesus, do servo de Deus, do Filho de Deus, aquele que assumiu a nossa humanidade e morreu na cruz do nosso lugar como cordeiro. Ou seja, está vendo que todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus? Então, é isso que Jesus quer dizer a partir desse hoje que ele está dizendo na sinagoga. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Ou seja, o que vós acabastes de ouvir, acontece em mim, se cumpre em mim, chega a sua plena realização em mim. Eu sou o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento realizou e falou sobre a minha pessoa. Eu sou o que os profetas anunciaram. Então, hoje é o novo de Deus, um dia marcado por Deus na pessoa de Jesus e tudo se realiza nele. O Evangelho continua. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Vamos parar aqui também, depois eu dou continuidade ao restante do Evangelho. Aqui vai dizer o versículo 22 que todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Na verdade, essa admiração, a palavra admiração aqui no grego significa espanto e ao mesmo tempo aquilo que foi traduzido admiração. Mas não é uma admiração positiva, infelizmente. No grego é uma admiração positiva, mas na boca destes que estavam aqui na sinagoga não foi uma admiração positiva. Mas como que eu posso afirmar isso? A partir daquilo que eles disseram, não é este o filho de José? Ou seja, eles ficaram espantados de uma forma negativa, como se eles dissessem da seguinte maneira, mas como? Como que ele pode falar desse jeito? Como que ele pode falar tão bonito assim? Ele não é o filho de José? Ou seja, este daí nós conhecemos, ele cresceu no meio de nós conhecemos o seu pai, nós sabemos quem é sua mãe, nós sabemos de onde ele veio, nós o vimos crescer. Como que ele pode ter essa sabedoria? Está vendo? Aqui essa admiração é uma admiração negativa, com despeito, com inveja daquilo que Jesus estava falando com autoridade, com sabedoria, com maestria, porque ele era a própria palavra e nele tudo se cumpria. E por que um profeta nunca é bem recebido em sua pátria? Por que ficaram admirados dessa maneira negativa? Porque acham que conheciam tudo dele. Porque esse povo achava que sabia tudo sobre ele. E com isso, quando a gente acha que sabe tudo de Jesus ou que sabe tudo de alguma pessoa, o risco que nós corremos? Nós corremos o risco de perdermos
a eterna novidade sobre Deus e sobre Jesus. Ele deixa de ser para nós uma novidade. Nós nos acostumamos com ele. Eu sei tudo sobre ele, ele já não é mais uma novidade para a minha vida. Ou seja, nós não nos abrimos mais às suas surpresas, às surpresas de Deus. Nós perdemos, aqui está o grande risco, nós perdemos a capacidade de nos maravilharmos com a pessoa de Jesus. Foi isso. Esse povo achava que conhecia tudo sobre ele, porque o viu crescer, porque conhecia José, conhecia Maria, ou seja, este povo perdeu a capacidade de ficar maravilhado com aquilo que Jesus falava, com a própria pessoa de Jesus. Foi o que aconteceu também, sabe com quem? Com Marta e Maria naquela visita de Jesus. Marta começou, não que ela chegou até o fim, porque Jesus a exortou para salvá-la. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e anda preocupada, com muitas coisas. Ou seja, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, maravilhada com aquilo que Jesus estava falando, maravilhada com aquilo que Jesus estava transmitindo, que era a sua palavra, Marta já estava acostumada com as visitas de Jesus. Em outras palavras, ele já era de casa. Então, outra hora ele fala sobre isso, outra hora eu vou cuidar das coisas daqui da casa. Não, ela não fez por maldade, mas nesse desejo de querer deixar Jesus tão à vontade na sua casa, que ela já não se maravilhava mais com a visita, com a presença, com a pessoa de Jesus. Eu vou cuidar das coisas para acolhê-lo bem, mas eu não tenho mais tempo agora para estar sentada aos seus pés ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Tá vendo? Então, quando nós achamos que conhecemos alguém, ou quando nós achamos que conhecemos totalmente Jesus, e nós nunca o conheceremos totalmente, porque ele é Deus e nós somos criaturas, nós não conseguimos chegar à compreensão plena daquilo que é Deus, nunca, porque somos criaturas. Nós estaremos um dia na sua presença, ele será tudo em nós, mas por nós mesmos nós não compreendemos nada. Então, ou seja, quando nós achamos que compreendemos alguma coisa, quando eu acho que eu conheço a Bíblia, quando eu acho que eu conheço Jesus, eu perco a minha capacidade de ficar maravilhado com aquilo que é de Deus, com aquilo que é a própria pessoa de Jesus. Então, eu corro o risco de tratá-lo com desdém, de tratá-lo com menos importância. Por isso que um profeta nunca é bem aceito na sua pátria, porque todo mundo acha que o conhece. Esse daí a gente já conhece, não vamos ouvi-lo, sempre ouvi-lo com desconfiança. Então, Jesus traz Marta de novo para o centro e diz que Maria escolheu a melhor parte de ficar maravilhada com a sua palavra, e isso nunca lhe seria tirado. Então, peçamos a Deus que nós não percamos essa capacidade de ficarmos enamorados, maravilhados com aquilo que é Jesus e com aquilo que ele tem a nos dizer. Jesus continuou: de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Ou seja, a quem foi enviado o profeta Elias? A uma mulher que já não tinha mais nada, como vai dizer para nós o livro dos Reis, já não tinha mais nada e em tudo dependia de Deus. Em tudo ficaria maravilhada com a providência, com a ação e a manifestação de Deus na sua vida. Então ali houve milagre, porque ela estava aberta a ficar maravilhada com aquilo que Deus poderia fazer por ela, e ela dependia de Deus, uma verdadeira pobre que em tudo depende de Deus, que em tudo espera de Deus, que em tudo está aberta a receber a ajuda de Deus e que conta com a ajuda de Deus. Esses que ficaram admirados de forma negativa já não esperavam mais nada. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, que também no início não queria, ainda mais se banhar no Rio Jordão. Mas por causa de uma serva, essa serva que tentou, essa serva que o convenceu, ela que pediu, ela que falou com a sua senhora, como vai dizer o livro de 2 Reis, dizendo, mas se fosse uma coisa mais difícil ele não faria, por que agora ele não faz? Então ela apresentou, essa serva apresentou para sua senhora
o profeta Eliseu, dizendo que havia um homem de Deus e que poderia fazer alguma coisa por ele. Ele mais tarde se deixa convencer, faz e é curado. Então essa serva, que em tudo também dependia de Deus e ficava maravilhada com Deus e com os servos de Deus. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Aí, tá vendo? Ao invés de se abrirem aquilo que era Jesus e que ele é o cumprimento das Escrituras, não, ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. O levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Quem que propôs isso para Jesus? Dizendo: Jesus, lança-te daqui de cima, que Deus colocará os seus anjos para que os teus pés não tropecem numa pedra. Foi Satanás no deserto. Agora esses homens foram conduzidos pelo diabo para querer também precipitar Jesus do alto da cidade. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus não se deixou conduzir por aquilo que eles diziam com despeito e nem pela fúria dos inimigos, mas Jesus continuou, prosseguiu o seu caminho, porque sabia que ele estava na vontade do seu Pai e que ele era o cumprimento das Escrituras. Que nesse domingo o Senhor possa devolver para nós a capacidade de ficarmos maravilhados com a pessoa de Jesus e assim como Elias e Eliseu puderam fazer alguma coisa para estes que nós ouvimos no Evangelho, assim também o Senhor possa fazer por nós aquilo que Ele só faz para os pobres que dependem dEle e que tudo esperam dEle e que ficam maravilhados com a sua ação salvadora e poderosa em favor deles. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.